E a Elocutrices Facundi apresenta aqui uma pergunta, Rui. Ela pergunta: por que a imprensa barra terceira via tem tanto medo do voto impresso auditável? Ou eles têm certeza de que a fraude é, abre aspas, impossível, fecha aspas? Não, terceira via é um grupo de pessoas, que a gente não pode ter nenhuma confiança neles, né? Quem deu o golpe de 2016, quem fez o julgamento do mensalão, quem condenou o Lula, né? Quem tirou o Lula da eleição de 2018, tudo isso daí foi o pessoal da terceira via. Os bolsonaristas são minoria nisso daí, sempre foram. Então, não dá, eles não têm nenhuma ilusão com relação a isso daí. Eles têm um plano eleitoral. Eu acho, pessoalmente, né, embora esteja proibido no Brasil de você fazer esse tipo de consideração, mas vamos fazer assim mesmo, eu acho que quando você fala que você é totalmente contra e faz uma campanha, né, para que não haja um mecanismo adicional de garantia das eleições, é uma atividade suspeita. Porque, veja bem, vamos supor que a urna eletrônica seja realmente ultra segura, está na mão de pessoas acima de qualquer suspeita e tudo mais. Por que não ter um mecanismo adicional? Depois nós sabemos, por exemplo, nos Estados Unidos, está proibido ter máquina de votação que não tenha comprovante em papel. Já em outros países, a Alemanha, por exemplo, nós fomos ver a lei alemã. O que diz a lei alemã? Que você não pode ter máquina de votação pelo motivo de que o cidadão comum não consegue auditar. Que é um raciocínio, digamos assim, rigorosamente democrático. Quer dizer, se a eleição é uma coisa popular, qualquer cidadão poderia verificar. Se você tem o papel, qualquer um pode contar, não tem mistério nenhum. O que alegam os defensores, os opositores do comprovante, né, é que isso daí daria lugar à fraude. Não vejo por quê. Tudo pode dar lugar à fraude. Basta que haja alguém com a intenção de fraudar, que o negócio será fraudado. Fraudar eleições é uma das profissões mais especializadas do mundo, né? Aqui também vale a pena se a pessoa conhecer o Brasil e conhecer outras coisas. Por exemplo, o PCO nós começamos a militar ainda na época da ditadura. E nessa época o movimento operário começou a se mexer e apareceram oposições sindicais em vários sindicatos, que eram dominados por verdadeiras quadrilhas, né, de capangas que eram orientadas aí pelo DOPS, pela polícia, que é a Polícia Federal hoje, né? Todas as eleições na época da ditadura eram fraudadas, todas, né? Era uma coisa impressionante. As oposições ganhavam a eleição e perdiam porque a eleição era fraudada. Fraudar a eleição é uma coisa muito comum. Então, logicamente que seria uma coisa obrigatória para uma pessoa politizada sempre ser desconfiado de que, né, como há interesses poderosos em jogo, a eleição pode ser fraudada. Aí também, veja bem, o voto eletrônico centraliza tudo na mão do TSE. Aí a pessoa fala assim, não, o TSE, porque o problema não é tanto o mecanismo, né? Mas são as pessoas que controlam a eleição. Em geral, quem controla a eleição ganha. A burguesia no Brasil ganhou todas as eleições até hoje, com exceção de algumas para presidente que o PT ganhou, porque eles controlam a eleição.
O TSE é acima de qualquer dúvida? Primeiro, ninguém é acima de qualquer dúvida de forma nenhuma. As instituições do Estado burguês são instituições de classe, né? Já por isso daí dá para perceber que elas são parciais, uma vez que elas são instituições de classe. Há um conflito de classes no país, como em todos os países. E o TSE, que é quase que uma dependência do STF, já fez muita coisa ruim aqui, nessa última década. Eles estiveram na linha de frente de acontecimentos que perverteram de uma maneira total, né, a representação popular. Eu acho que é suspeito a pessoa fazer uma campanha contra colocar um negócio adicional. Se fosse uma coisa... Por exemplo, veja como é interessante. As Forças Armadas, né, isso aí é uma outra coisa que a gente precisaria discutir mais em detalhe numa próxima análise. As Forças Armadas estão dizendo que vão fazer uma votação paralela. Isso daí, o TSE e o STF deveriam proibir. Eles não têm autoridade para fazer isso daí. No Brasil, a eleição é controlada pelos tribunais eleitorais. Essa é a lei. Não tem forças armadas. Daqui a pouco a PM vai querer controlar, fazer votação paralela, interferir de alguma maneira na eleição estadual. Como é que é isso daí? Não, todo mundo tem que ficar de fora. Só os partidos que estão participando da eleição, o próprio cidadão, né, como cidadão, e os tribunais eleitorais é que podem participar da eleição, do controle da eleição. O resto tem que ficar de fora. Se a Rede Globo quiser participar, não pode participar, não tem autoridade para isso.